Oi pessoal, finalmente nosso pulo do sapo de Natal. Chegou o Natal, finalmente o Natal. Como assim chegou o Natal? Pô, você não sabe, cara, o Natal começou domingo passado. Então, domingo foi o dia de montar a árvore de Natal. Ou sábado. Sábado era o melhor dia de montar a árvore de Natal. E o que eu fiz? Esqueci. Não montei minha árvore de Natal. E aí eu fui lembrar no domingo que a minha árvore de Natal tinha apodrecido. Como assim? Comprei uma árvore de Natal uns 5 anos atrás. Ela tinha os pezinhos de plástico e aqueles festõezinhos de plástico também começaram a apodrecer. E ano passado, quando acabou o Natal, no dia de Reis, a gente empacotou tudo e jogou fora. E agora eu fiquei na mão. E eu pensei, poxa, tem coisas mais legais para fazer com o meu dinheiro do que comprar uma árvore de Natal nova. Pelo menos no momento. Pode ser que ano que vem eu compre uma nova. E aí eu resolvi fazer uma árvore de papelão. Eu tava com esse monte de papelão em casa sobrando e resolvi fazer essa árvore. Que não tá pronta, mas eu resolvi que eu ia mostrar para vocês o processo. Tentarei fazer um tutorial de uma árvore que eu nem tenho projeto para ela. Eu estou fazendo as coisas sem projeto, como sempre eu faço com os brinquedos. E aproveitei então para falar hoje sobre brinquedos, falar de novo sobre consumismo, falar sobre a simbologia do Natal. E é por isso que eu estou de Papai Noel hoje, porque eu sou Papai Noel mesmo. Meus filhos já descobriram que eu sou Papai Noel, mas tem um detalhe, eles acham que eu sou o Papai Noel. Para eles eu vou na casa de todo mundo ainda. Quando eles descobriram que eu era o Papai Noel, foi uma festa. Eles, ao invés de desconstruírem a lenda, eles ampliaram ela. Ah, não só o Papai Noel, como ele é o Papai Noel, né? Enfim, vamos lá. Quando a gente fala de Natal, a gente fala de presentes. E os presentes parece que são a coisa mais importante do Natal. E talvez sejam mesmo. Então a gente vai ter que voltar um pouco lá naquele vídeo sobre o jogo de Ur, porque os presentes natalinos têm tudo a ver com magia. Como assim magia? Que magia é essa? Nós estamos numa época em que a gente supostamente deveria ser mais esclarecido, mais científico, mais objetivo. No entanto, a gente acredita em coisas do tipo adoçante feito de fetos humanos. Se você acredita nisso, companheiro, você acredita em qualquer coisa que eu disser aqui, não é possível. Mas se você acredita nessas coisas, não se sinta muito culpado, porque, como muita gente está tentando explicar aí pela internet, existe uma coisa chamada manipulação. É que manipulação é uma das artes mais antigas, é a feitiçaria. E tem muito a ver com aquela ideia de que você pode mudar a percepção da realidade para uma pessoa de tal maneira que ela sinta e acredite que a realidade é outra coisa. Nós acabamos de sair de um dos momentos mais traumáticos da história do Brasil. Viveremos as consequências dele por mais 4 anos. Pessoas como eu se viram jogadas numa situação de ter que defender um partido político que a gente concorda que não é dos melhores. Mas o absurdo foi tal que a gente foi colocado em extremos e por trás disso tudo estão mentes manipuladoras. E o que isso tem a ver com o Natal? Porque há 2000 anos atrás tinha uma provínciazinha do Império Romano chamada Judéia. E os moradores da Judéia viviam com a ilusão de que eles fizeram um grande acordo com o Supremo e com tudo, entre sacerdotes e realeza, uma realeza postiça ali que veio. Os judeus viviam então nessa sensação de ordem, de paz, ou melhor, pax, mas uma paz para os ricos, uma paz para a elite religiosa, os sacerdotes que viviam
fazendo seus programas de televisão, falando sobre santidade e pureza, enquanto eles faziam o que queriam com o dinheiro do povo. Então, há 2000 anos atrás, surge um Messias, mas não um Messias qualquer. Jesus Cristo vem, desde o seu nascimento, ameaçava esse poder. Ou seja, ele foi justamente alguém subversivo. A própria existência dele subvertia a ordem, destruía a ordem, que não era ordem. Na verdade, Jesus Cristo dizia até que ele veio para cumprir a lei e não para desfazê-la. Mas aqueles que estavam no poder tinham a própria interpretação do que era bom e do que era mal. E aí você fala, poxa, mas aqui é a situação diferente, direita e esquerda. Se a gente pensar na figura daquele que manipula a realidade, não importa se você é de direita ou de esquerda. Vai pro almoço da família no Natal feliz, abraça os seus parentes que você excluiu do grupo de WhatsApp porque são os bolsonaristas ou porque são os petistas horrorosos. Porque na verdade são todos fantoches de um mesmo manipulador. Não importava quem ganhasse nessas eleições, porque o dragão ele tem muitas cabeças e ele é um só, mas ele fala coisas diferentes para públicos diferentes. Quem é que lembra do Caverna do Dragão? Eu gostava do Tiamat, que era na verdade a divindade babilônica. Interessante isso. O que isso tem a ver com o Natal? Natal é justamente o nascimento desse cara que veio movimentar as coisas, que tem pastores, que tem líderes, que tem padres que dizem que ele era um cara de esquerda, um revolucionário, um comunista, do mesmo jeito que dizem alguns direitistas malucos, falam que ele era, que ele apesar de ter morrido por uma pena de morte, ele era a favor da pena de morte, que apesar de ter convivido com os pobres e ajudado os pobres, ele queria mesmo que os pobres acabassem, morressem todos e se livrassem deles. Olha só que contradição, né? Que mundo estranho. E por que eu estou falando de presentes? Esse Jesus, esse Messias, começa a caminhada dele nesse mundo com gente pobre, pastores de ovelhas, uma conexão com a origem tribal dos judeus, que sempre foi um povo pastoril, né? E que se torna um povo urbano a partir do seu exílio, do seu cativeiro babilônico. E como escravos na Babilônia, os judeus se integraram de forma muito próxima à cultura babilônica e, evidentemente, influenciaram, assim como nos influenciam até hoje, influenciaram a própria cultura babilônica. E o culto do Zoroastro, e aí a gente vai começar a falar de astrologia, nada mais apropriado para o tempo que a gente vive e que o presidente eleito tem como conselheiro um místico, um astrólogo, um pseudocientista, um pseudofilósofo. Nós temos um Rasputin, quem diria? Um mago. E a gente vai falar de quem? Dos magos do Oriente, esses que parece que tinham um entendimento melhor das coisas do que o nosso mago dos adoçantes feitos de feto. Então, pessoas que são apegadas a essa ideia de realidade factual, que é uma abstração, não existe realidade factual. Não podemos perceber a realidade factual porque existe sempre uma gama enorme de perspectivas. Então nós criamos aquilo que você já deve estar ouvindo falar de uma narrativa. Sim, e as histórias da Bíblia são narrativas carregadas de simbologia. Os sábios do passado souberam extrair o que realmente conta, o que eles realmente queriam passar para frente. Eles não estavam a fim de registrar os fatos, porque os fatos, gente, são irrelevantes. Nós estamos vivendo isso. Que grande oportunidade, essa loucura bipolar que a gente vive hoje, de nós percebermos que
Na verdade, os fatos não importam, mas o que nós aprendemos dos fatos, a narrativa que a gente cria desses fatos. Os presentes dos magos, a mensagem de Jesus não era: vá no shopping, aproveite a Black Friday da Galileia e compre a prazo e se endivide para dar o melhor, de ouro para seus filhos. Não, peraí. Os presentes que Jesus Cristo recebeu eram presentes simbólicos. Em primeiro lugar, ouro. Ouro é um presente para reis. O maior sacerdote, o sumo sacerdote, recebe incenso como oferenda. O incenso era a fumaça com a qual se purificava o ambiente onde Deus estava presente. E a mirra que se usava para embalsamar cadáveres. Não é legal. É um presente para um recém-nascido. Experimentem no chá de fraldas, meu amigo. Se levar algum perfume para embalsamar, a menos que você seja da família Adams, não é uma boa ideia você levar um presente como um unguento para embalsamar cadáveres. Mas Jesus Cristo, ele não era só o rei, ele não era só o sacerdote, ele era o sacrifício, ele era o cordeiro pascal. Por isso que as músicas de Natal, elas não são tão explosivas e alegres e uau, elas são mais contidas, é uma alegria contida, porque nasce um rei, mas ele é um rei que nasceu para morrer. Nós damos presentes por causa disso, porque naquele momento que vem Jesus Cristo para o mundo, o reino de Deus se estabelece na terra. E esse reino de Deus é um reino aonde nós somos reis e rainhas. Reis e rainhas de Nárnia, se você quiser pegar a figura, aí você vai entender. Ou seja, nós presenteamos porque nós somos reis. Nós somos os herdeiros de Jesus Cristo, então nós presenteamos e recebemos presentes. É por isso que a gente distribui presentes. Então o presente, ele precisa ser simbólico, ele precisa ser como nós... É interessante, a cultura brasileira criou isso, que é uma coisa muito fofa e muito linda. A tal da lembrancinha. Muito bem. E por conta disso, eu vou mostrar mais alguns dos brinquedinhos que eu fiz para os meus filhos. Olha só. Há um tempo atrás eu fiz para minha filha, que ama geografia, essa terra que não é plana e que também não é muito redonda. Ela é bem interessante. Aí eu construí esse mundo, que é apoiado assim, com o polo sul na parte de cima, ignorando um pouco aquilo que a gente tem como convenção, copiando aqui os continentes. Minha filha ama olhar esse mapa e descobrindo os lugares, com alguns desenhinhos de coisas que você pode encontrar nessas regiões do mundo, para ela entender um pouco as distâncias. É claro que ela tem um atlas de verdade, que ela lê, um atlas infantil maravilhoso. Gosto de dar livros para os meus filhos, uma boa coisa, compre livros para os seus filhos. Eu fiz de papel machê e desenhei em cima todas essas partes do mundo. Aguenta muito tranco, ela joga para cima, enfim, o papel machê é uma coisa bem resistente. Eu vi na escola dos meus filhos, já achei um barato e eu resolvi fazer um em casa. Peguei uma garrafa, várias garrafas PET, na verdade, uma garrafa maior, essas garrafas de água mineral, fiz um corte com ferro de solda, cortei de uma garrafa PET também. Uma boa coisa, como pintar em cima de um plástico. Existe um negócio chamado primer, que eu não sei se eu tenho aqui. Tem esse aqui de uma marca famosa, que eu não vou dizer qual é, a menos que eles queiram promover o canal, mas que é justamente um primer para metais, PET e vidro, ou seja, coisas lisas que tinta não agarra. E aí você pinta com esse primer, depois você aplica a cor que quiser e fica bem legal, né? E para tirar o dinheiro, eu deixei aberto aqui, né? Meu caçula também pediu uma vez que eu fizesse o tablet do Raider.
da Patrulha Canina. E eu nunca tinha feito uma coisa por encomenda, então eu tive que procurar na internet o formato e eu elaborei esse tablet que meu filho é absolutamente apaixonado. Tá tão destruído, olha como tá destruído, de tanto que ele brincou, já tive que consertar várias vezes. Esse menino, meu filho, brinca mais com isso aqui do que com um tablet de verdade. A quantidade de brincadeiras que ele cria, esse display, eu coloquei um plásticozinho que eu tirei de uma embalagem de um outro brinquedo e colei em cima dessa impressão que eu peguei da internet, tampinhas de caixa de leite e papelão. Meu filho ama isso aqui, vocês não têm ideia, ele passa horas brincando com esse negócio. Esse também tá bem destruidinho, é um 14 bis, tem aqui a hélicezinha, o lugarzinho do piloto. Podia fazer um episódio só sobre o Santos Dumont. O que eu estou propondo aqui é vencermos as trevas pela luz, pelo esclarecimento. Vamos procurar entender os símbolos. Muito cuidado, porque não é de hoje. Essas viagens elas vão contaminando nossa vida, a gente chama isso hoje de fake news, que são boatarias, que a gente pode chamar também de feitiçaria, ou seja, a transformação da realidade em coisas absurdas, a difusão de pequenas mentirinhas que vão transformando a nossa realidade, a nossa percepção da realidade. Olha, nos próximos vídeos eu vou falar sobre a simbologia da árvore de Natal, sobre como que algumas pessoas têm tanto medo assim de coisas que vieram do paganismo incorporadas à nossa tradição ocidental, como se sobrasse alguma coisa se a gente tirasse todas as referências, influências e heranças que nós temos. Acessa meu site, agora a gente tem um site que tem ali meu portfólio de trabalhos desde quando eu comecei a dar aula lá nos anos 2000. Se você foi meu aluno de 2000 a 2010, você pode achar uma foto sua ali de alguma oficina. Acesse as redes, o Instagram, o Twitter, o Facebook. Muito obrigado, nós já estamos em quase 200 assinantes. E é isso aí, gente, vamos espalhar a notícia do pulo do sapo. Tá funcionando e muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui.